Pai. Graças te dou pela oportunidade de estar diante da tua presença. Graças te dou pelo dom da vida. Graças te dou por mais uma oportunidade que o Senhor concede a mim e a todos quanto entrarem nesta live, de poder crescermos juntos na graça e no conhecimento da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Israel, digno de todo louvor e adoração. Gratidão pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo de Deus. Gratidão pela revelação do teu Espírito Santo de Deus. Gratidão por nos permitir ter o conhecimento da tua palavra. Pai, que a tua palavra, Pai, que o poder da tua palavra, Pai, nos alcance e faça o que ela tem que fazer dentro de cada um de nós. Que a tua palavra seja, meu Senhor Jesus Cristo, espalhada e com o poder dela alcance os corações, as famílias, alcance, Senhor, nações, alcance povos, tribos, línguas. Que a tua palavra seja, Senhor, meu Pai, meu Deus, que possa alcançar, que a tua palavra alcance, Senhor, todos quanto, Pai, o Senhor permitir chegar. É maravilhoso ter o contato com a tua palavra. Então, assim como eu tenho o privilégio de ser alcançado pelo poder dela, pela maravilhosa revelação dela, que todos, Pai, tenham a mesma oportunidade. É maravilhoso ter esta experiência, ter este contato com a tua palavra, permitir que a nossa alma seja alimentada, seja lavada, seja purificada, seja santificada. Isto é maravilhoso. E que possamos buscar a santificação todos os dias. E sabemos que a santificação conseguiremos através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. E por fé quero agradecê-lo. Amém. Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Hoje eu tô de cabelinho preso, né? Estou fazendo uma hidratação no meu cabelo. Sempre que os irmãos vê eu assim de coquinho, é porque eu tô fazendo hidratação no cabelo. Gratidão a Deus por estar aqui juntinho com vocês nesta linda terça-feira. Hoje, dia 11/2/2025, Deus preparou para nós uma terça-feira abençoada, feliz. E gratidão a Deus por estar na sua companhia. Por aqui em Hortolândia, São Paulo, amanheceu o tempo gostoso para a glória de Deus. Não tá nublado, não tá calorzão, não tá um tempo gostoso para a glória de Deus. Eu acredito que mais à tarde o sol vai esquentar por aqui, mas por enquanto tá muito bom, para a glória de Deus. Melhor ainda na sua companhia, porque tudo se torna muito melhor, tudo se torna mais gostoso, tudo se torna mais feliz quando nós estamos bem acompanhados. E eu estou muito bem acompanhada. Estou acompanhada do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da sua companhia. É muito bom quando nós estamos juntos. É muito bom quando nós temos comunhão. É muito bom quando nós temos união. E hoje estou ao vivo diretamente só pelo Instagram, porque no YouTube não deu para rolar hoje, porque eu esqueci o meu outro celular dentro do carro do maridão. E ele foi trabalhar com o carro e eu esqueci de pegar, porque a minha CNH tá naquele celular e eu deixo ele lá dentro para poder, como eu tô dirigindo bastante ultimamente, né? Porque então minha CNH lá, então não tem como andar sem CNH. Mas eu esqueci ele lá dentro, mas já pedi aí perdão, já entrei no YouTube, já pedi perdão para os meus irmãos e já expliquei do porquê que não estou ao vivo lá, mas estou ao vivo aqui juntamente com vocês. Depois eu compartilho o devocional diário com eles e dá tudo certo para a glória de Deus. Gratidão a Deus então por ter chegado em mais um dia para a glória de Deus Pai. E vamos fazer com que este dia se torne ainda melhor, eu pedindo diante da presença do nosso Pai, intercedendo ao seu favor. E o primeiro bom dia de hoje, e o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para minha linda Nunes Marlúcia do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu coração, que alegria amanhecer este dia, ainda mais por cima, intercedendo
pedindo a Deus bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Minha princesa, neste momento, quero pedir a Deus que alcance a sua vida com todas as promessas que há na palavra de Deus. E uma delas é esta, que você e a sua casa vão servir ao Senhor. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um sentimento de posicionamento, dizendo e pedindo a Deus que não só aquele servo de Deus, mas toda a sua casa serviria ao Senhor. E esta palavra, eu peço a Deus que se cumpra na sua vida, que você e a sua casa sirvam ao Senhor com alegria. Se todos são salvos, que vocês possam continuar servindo a Ele com alegria. Se ainda tem alguém que ainda não se decidiu para o Senhor, o meu pedido a Deus é que continue dando oportunidades e mais oportunidades para que esta pessoa aceite a Jesus como Salvador da sua vida e que você sinta a alegria e o gozo na alma de saber que você e toda a sua casa servem a Deus. Não tem prazer melhor, não tem alegria maior de você e a sua casa estarem servindo ao Senhor. Sei que não é fácil, sei que as lutas são grandes. Para quem não tem todos servindo a Deus, eu sei que a luta é constante, mas a vitória é do povo de Deus. Peço a Deus que Ele conceda este prazer e esta alegria de você dizer esta palavra e de que esta palavra se cumpra na sua vida e na sua casa. Este é o meu pedido a Deus, é o meu pedido ao nosso Pai, em seu favor e em favor de toda a tua casa, que vocês sirvam ao Senhor, que haja salvação, que haja alegria de vocês saberem que o nome de vocês está escrito no livro da vida, que vocês possam ser como Noé, assim como Noé entrou na arca e colocou todos na arca, que assim seja a sua casa também, que todos estejam dentro da arca, que todos tenham a salvação, que todos um dia possam morar na eternidade junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. Não existe alegria maior, não existe prazer maior. Eu poderia entrar diante da presença de Deus hoje, minha linda Nunes Marlúcia, e pedir bênçãos materiais, mas eu sei que é importante, mas eu sei que estas bênçãos vai acabar. Eu poderia entrar diante da presença do nosso Deus e pedir bênçãos no sentido de saúde. Poderia pedir muita saúde para a sua casa. É bom, sim, é maravilhoso, mas não existe bênção maior. Eu não poderia pedir um presente melhor. Eu não poderia pedir algo mais precioso do que a sua salvação e a salvação de toda a tua casa. Este é o desejo do meu coração e é o meu pedido que faço diante da presença do nosso Deus, em seu favor e em favor de todos os teus, que não só você, mas toda a sua casa, vocês possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe, minha princesa. Eu te amo de montão. Você é uma bênção. E a minha linda Nunes Marlúcia está sozinha? Claro que não. Tem um povo. Deixa eu amarrar direito o meu coca aqui que ele tá soltando. Tem um povo lindo e abençoado na companhia da minha linda Nunes Marlúcia. Quem tá junto com ela? Está aqui Pastor Elias Sampaio. Bom dia, pastor. Deus abençoe. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para a linda Nath Soares. Bom dia, meu amor. A paz do Senhor, meu coração. Bom dia e a paz do Senhor para Wanda Portela e Wanda Portela. Bom dia, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Bom dia e a paz do Senhor para Beatriz Cardoso. Bom dia, Bia. A paz do Senhor, meu amor, é uma alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor. A minha linda Nunes Marlúcia foi a primeira Deizinha de Jesus. Conte com as minhas orações, minha princesa, por você e por toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor na presença maravilhosa do Espírito Santo de
de Deus. Bom dia e a paz do Senhor para Francesinha Laços e Acessórios. Que Deus abençoe o vosso trabalho, que Deus abençoe o vosso comércio, que aonde você colocar as tuas mãos seja próspero e abençoado. Em nome de Jesus, que seja um bom dia de trabalho, próspero, em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Rejane Modas. Bom dia, meu amor, a paz do Senhor, que Deus também abençoe o seu trabalho, o seu comércio, que seja um dia feliz e próspero, não só hoje, mas todos os dias, né? Que Deus abençoe você, minha princesa. Bom dia e a paz do Senhor para Andréia Passos. Bom dia, meu coração. Deus abençoe a sua vida. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Maria Lucena do meu coração. Te amo, meu amor. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amamos muito vocês. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda companheira Rosana Falcão. Você é uma bênção de Deus na minha vida, minha princesa. Bom dia e a paz do Senhor para o meu tio Magno Saraiva. Benção, tio. Bom dia, que a paz do nosso Deus esteja convosco sempre, com a sua casa, com a tia Léo, com seus filhos, seus netos, que Deus abençoe. Amo muito vocês, tio. Bom dia e a paz do Senhor, família Saraiva, muito bem representada aqui pelo meu tio Magno. Gratidão, tio. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos que nos acompanham ao vivo pelo Instagram e daqui a pouquinho pelo YouTube. Que dó, né? Eu gosto muito de estar na companhia dos meus irmãos do YouTube também, mas daqui a pouquinho os irmãos vão ter acesso a este devocional diário para a glória de Deus. Vamos então, meus irmãos, continuar aprendendo. Eu vou só dar uma reforçadinha aqui. Que o meu coque tá caindo, irmão. Ô, glória, é muita unção, né? É muita unção. Eu mexo muito a cabeça. Aí o coque fica todo querendo cair. Ok. Vamos então, meus irmãos, dar início a este devocional diário para a glória de Deus. Estamos com o tema firme nas promessas de Deus. Nós devemos estar firmes naquilo que Deus disse. Nada mais, nada menos. É importante que eu tenha a ciência de quais são as promessas, sejam elas bíblicas, sejam elas no particular, independente de quais sejam as promessas, é importante você ficar firme naquilo que Deus te falou. Muitas das vezes Deus nos faz promessas e nós, às vezes, colocamos expectativas além do que Ele disse, ou muitas das vezes abaixo do que Ele disse. Se eu colocar expectativas a mais, eu vou errar nas minhas ações. Se eu colocar expectativa a menos, é perigoso eu nem conseguir vivenciar as promessas de Deus. Então é importante, estamos aprendendo a ficar firmes. Ontem nós aprendemos com Abraão, uma promessa linda sobre a vida deste homem de Deus. Mas o que me acontece? Às vezes, Abraão, irmão, o que acontece? Abraão, muitas das vezes, levou a expectativa da promessa nas alturas, ao ponto de achar que deveria botar uma mãozinha, dar uma mãozinha para Jesus, dar uma mãozinha para Deus, para que Deus conseguisse cumprir as suas promessas. Mas Deus não precisa de mãozinha. Nesta atitude de Abraão e de Sara também, de querer dar uma mãozinha, né? Teve muito problema. Nesta de querer dar uma mãozinha, eles começaram a colocar pessoas no projeto. Começou a colocar pessoas que não eram para ter colocado. Então é importante você ficar firme nas promessas. E deixe Deus guiar a promessa. Deixe Deus guiar você. É importante você saber sobre quem está a promessa. Sobre quem estava a promessa? Sobre Abraão e Sara. A promessa não estava sobre Abraão, Sara e Ló. Quando você coloca uma terceira pessoa no projeto, sem que a bênção de Deus esteja sobre esta pessoa, vai dar ruim, vai dar confusão, vai dar contenda e não vai ficar bom. Quando Abraão coloca Ló no projeto, dá problema. Quando Abraão coloca Eliezer no projeto, só não dá problema porque Deus não permitiu, porque Deus falou, não é para Eliezer não, né? Quando Abraão, irmão, quando Sara coloca Agar no projeto, dá problema. Então, o que você tem que fazer? É ter a ciência, ficar firme naquilo que Deus te prometeu. A promessa era para quem?
Sobre Abraão. Então, não tinha que colocar Ló, não tinha que colocar Agar, não tinha que colocar, irmão, Faraó. Até Faraó entrou no projeto, mas não era para ter entrado. Então, o que acontece? Problemas. Então, fique firme nas promessas. Sobre quem está a promessa? Sobre Abraão e Sara, né? Quem veria Isaac nascer? Abraão e Sara. E não teria problema. Se a bênção, se a promessa está sobre Abraão, Sara e Isaac, está tudo certo. Não coloque mais ninguém no projeto, senão vai dar errado. E hoje, nós vamos continuar aprendendo? Vamos continuar aprendendo. Ficando firme sobre o quê? Sobre a promessa. Amém? Então vem junto comigo. Hoje, Deus continua me deixando em Gênesis, amém? O versículo diário de hoje está em Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 23. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 23. Vamos continuar aprendendo a ficar firmes na promessa. A palavra, irmão, Gênesis é fácil de achar, é o primeiro livro, amém? E eu te convido então a abrir Gênesis, é bem facinho, o primeiro livro da palavra de Deus. Chegando em Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 23, achou? Lê comigo. Não achou? Tá tomando um café, tá lavando louça, tá fazendo o seu trabalho, não tem problema. Esteja com seus ouvidos atentos e o seu coração aberto para ouvir aí o que Deus tem para falar conosco. A palavra de Deus nos diz assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. De novo. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então vamos lá. Chegamos em uma promessa, e é muito importante também nós termos a noção de que tipo de promessa está sobre a nossa vida, tá bom? Na vida de Abraão, Deus fez uma promessa diretamente para ele, mas existem promessas que estão sobre a sua vida que Deus não vai chegar em pessoa e te falar a promessa porque você está sobre uma promessa que vem de geração em geração, amém? No caso de Abraão, a promessa veio diretamente a ele. Mas na vida do seu filho Isaac, esta promessa veio de geração em geração, assim como na vida de Jacó. Então veja que algumas promessas estão sobre a sua vida, e às vezes você está esperando, irmã, eu não tenho nenhuma promessa, Deus nunca usou um vaso para vir aqui diretamente comigo e falar que vai isso. Você pode estar sobre uma promessa que é passada de geração em geração. Veja que a promessa veio para Abraão. A mesma promessa de Abraão estava dando sequência na vida de Isaac. A mesma promessa que começou em Abraão alcançou Isaac e a Jacó. Veja que foi de geração em geração. Então é importante você observar se você está sobre uma promessa que é de geração em geração ou uma promessa que veio diretamente para você. Veja que não tinha condições de Abraão vivenciar esta promessa só na sua geração. Teve que ser passado de geração, porque era uma promessa muito grande. Era uma promessa, irmão, que as estrelas do céu não dá para contar. É uma promessa que as areias do mar não dá para contar. Então, quando a promessa ela é muito grande, ela acaba se estendendo de geração em geração. Possa ser esta a promessa que você está debaixo dela, tá bom? Então é importante que você procure saber, Senhor, a promessa que está sobre a minha vida é uma promessa de geração em geração, ou é uma promessa que veio, diretamente para mim? Então veja que Abraão, Isaac e Jacó está sobre a mesma promessa, passando de geração em geração. O que Deus disse a Abraão, ele passa para Isaac. O que Abraão passou para Isaac, ele passa para a sua próxima geração. É para os irmãos terem mais ou menos uma noção. Então, na vida de Isaac, Deus não veio através de um anjo, ou Deus, a voz de Deus vindo falando como ele falou com Abraão. Veio numa sequência. Então, antes de Abraão morrer, ele passa esta mesma promessa para o seu filho Isaac. A palavra de Deus, quando nós chegamos aqui, vai dizer que o que Abraão passou, Isaac também passa, que é o quê?
a sua mulher ser estéril, ela não podia gerar, assim como Sara também não podia, Rebeca também não podia. Mas a palavra de Deus diz que Isaac ora, e Deus então visita o ventre de Rebeca, porque há uma promessa. A promessa estava de pé, então ele ora. Quando você não vê a promessa se cumprindo, e quando você vê ela demorando demais, em vez de você tomar decisões erradas, vai orar. Vai pedir direção de Deus. Porque quando Isaac vê que Rebeca também é estéril, ele fala assim: Senhor, a promessa está sobre a minha vida, né? Mas e aí? Minha esposa é estéril. Então ele ora para que não tome as decisões erradas. Perfeito. Quando Deus visita o ventre de Rebeca, o que me acontece? É uma gestação diferente. É uma luta dentro do ventre de Sara, de Rebeca, desculpa, e ela não consegue entender. Ela não entendendo, ela vai orar, vai buscar da parte de Deus uma resposta. O que é que está acontecendo no meu ventre? Se é da parte de Deus tudo que eu estou vivendo, por que eu estou sentindo todo este tremor dentro do meu ventre? A palavra de Deus diz que quando ela ora, o Senhor responde. E é justamente o versículo que nós lemos. Então, qual é a promessa sobre a vida destas crianças que estão dentro do ventre de Rebeca? Tem 2 povos no teu ventre. Tem 2 nações no teu ventre. E eu acho muito interessante, irmão, que Jacó, a sua personalidade é de realmente lutar pelo que quer. Desde o ventre da sua mãe, tá Jacó lutando com o irmão dele dentro do ventre. Não é meu, a bênção é minha. Não, a bênção é minha, a bênção é minha, a bênção é minha. Jacó tem esse perfil, irmão, de lutar pelo que quer. Jacó luta dentro do ventre, Jacó luta com o anjo, Jacó luta com quem for para conseguir uma bênção. Isto é uma virtude que ele tem desde o ventre da sua mãe. É muito interessante isso. Então, qual é a promessa? Rebeca tem o conhecimento da promessa. Qual é a promessa? O maior vai servir o menor. Quando essas 2 crianças nascem, e é muito interessante que quando elas nascem, quem nasce primeiro? Esaú. É o primeiro que nasce. Mas Jacó, irmão, perde a benção não. Ele não está bobeando não, porque quando nasce, ele já nasce com a mãozinha agarrado no calcanhar. Falou, tu vai sair, mas eu vou sair junto contigo. Né? Então, nasce primeiro Esaú. E logo depois, agarrado, irmão, mas agarrado no calcanhar. Imagine a cena, irmão. Imagine a cena do médico fazendo uma cesariana, ou sei lá, um parto normal, porque naquele tempo não tinha cesariana, era parto normal. Nascer uma criança agarrada no calcanhar do outro. É uma criança, irmão, é um bebê, mas já está agarrado no calcanhar do outro. Veja a cena, imagine a cena, veja o que maravilhoso não seria um médico presenciar isso. E naquele momento, eles presenciaram isso. Ok, a promessa passa de geração em geração e alcança também os filhos de Isaac. Mas qual é a palavra de Deus? Qual é a promessa de Deus? O que é que Deus está dizendo? O maior vai servir o menor. Naquele tempo, não era costume o maior servir o menor. Mas Deus já nos mostra, irmão, desde sempre, de que a promessa dele não está limitada a costumes dos homens. A promessa de Deus não está limitado ali a um costume, a uma crença dos homens. Não. É Deus quem libera a palavra, a promessa. É Deus que dá a promessa para alguém. Para Isaac, seria normal e comum dar para Esaú por causa da sua idade, por ser o mais velho. Nasceram juntos, ok, mas quem nasceu primeiro? Esaú. Só que Deus já disse, ok, o maior vai servir o menor. O que Isaac deveria propor no seu coração? Guardar a promessa, ficar firme na promessa. E ficar firme na promessa é ficar realmente firme naquilo que Deus disse. E não naquilo que ele quer. E não naquilo que os homens dizem ser. Então, a palavra de Deus, o que para Abraão foi fácil no sentido de escolher Isaac, porque o único filho de Sara foi Isaac. Agora, Isaac tem dificuldade porque ele tem 2 filhos. Mas ok, qual é a palavra? Fique firme na palavra. O que acontece?
Os dois moços crescem, Esaú se torna perito em caça, né? Ele é um bom caçador, ele é um homem da caça. E Jacó já é um filho de tenda, que fica dentro das tendas, ele cozinha, ele já cresceu ali do lado da mãe, aprendeu com a mãe. E Esaú com Isaac. Agora o que me acontece? A palavra de Deus vai dizer que Isaac puxava a sardinha para Esaú e Rebeca puxava a sardinha para Jacó. É complicado isso, porque a promessa de Deus não está sobre o filho predileto. A promessa está sobre quem Deus quer que esteja. E a promessa estava sobre Jacó e não sobre Esaú. Mas a teimosia de Isaac por preferir Esaú, por se identificar mais com Esaú do que com Jacó, faz com que Isaac tenha uma preferência, uma escolha. E entenda, a promessa que é passada de geração em geração não está limitado à sua vontade. A promessa que é passada de geração em geração não está... Só para os irmãos entenderem. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Ó, vamos lá. Meu pai gerou 3 filhos. Gerou Daniel, Daniela e Raquel. Daniel, Daniela e Raquel. A promessa de uma descendência não está sobre quem é o mais velho. O que me acontece? Deus permitiu meu pai gerar 3, mas Deus recolheu Daniel. Então, automaticamente, diante dos homens, se fosse naquele tempo, a promessa de poder levar o legado do meu pai seria de quem? Da minha irmã. O legado no sentido de ministerial, de palavra, ok? Mas recaiu sobre quem? Sobre mim. Eu sou a menor. A minha irmã, ela é uma bênção. Ela é formada, irmão. Ela fez, acho que 4 faculdades. Ela fez magistério, pedagogia, psicopedagogia, pós-graduação, tá fazendo acho que outro. Mas veja que a promessa sobre a responsabilidade de levar o legado de alguém não é necessariamente no mais velho, mas pode ser no mais novo. Então, é o que aconteceu ali, na família de Isaac. O que me acontece? Certo dia... Isso aí eu estou decorrendo da história, mas os irmãos podem acompanhar isso em Gênesis, capítulo de número 25, capítulo de número 27. Estou agora no capítulo de número 27. Quando nós chegamos no capítulo de número 27, os irmãos podem acompanhar do versículo 1 ao 5, você vai ver que no versículo de número 25 ainda, no capítulo de número 25, você vai ver no finalzinho ali, no capítulo do versículo 24 ao 34, você vai ver no finalzinho ali do 33 e 34, que uma certa feita, Esaú vai para caça. E quando ele chega com muita fome. E quando ele chega, Jacó tinha acabado de preparar um guisado maravilhoso, muito gostoso, e o cheiro já estava tomando a casa. E quando Esaú chega varado de fome, com muita fome, cansado da caça, ele chega e fala para Jacó assim: Jacó, me dá um pouquinho desse guisado aí. Jacó, naquele momento, ele aproveita a oportunidade. Jacó é do tipo de pessoa que não despreza a oportunidade. Ele aproveita as oportunidades, seja no ventre, seja no nascimento, seja ao crescer, seja depois que casou. Ele é o tipo de pessoa que não despreza a oportunidade. Ele vendo uma oportunidade, ele falou assim: eu te dou assim um pouquinho de comida, mas você vai trocar. Eu te dou um prato de comida e você me dá a tua bênção. A bênção da primogenitura. Você vai vender a bênção que está sobre ti, mas você vai vender para mim. O pai acha que é para você, porque você nasceu primeiro, mas eu quero que você venda ela para mim. No versículo de número 32, e disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Naquele momento, Esaú despreza a bênção. Esaú despreza a primogenitura.
Naquele momento, ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. Enquanto Esaú troca a bênção, enquanto Esaú não dá importância para a bênção, tá ali Jacó pronto para agarrar a bênção. Ele fala assim: do que vai me servir a primogenitura agora? Agora não me serve a primogenitura. Agora o que vai me servir é eu ter um prato de comida. No versículo de número 34 vai dizer: e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim, desprezou a sua primogenitura. Nesse momento, ele abre mão. Nesse momento, ele despreza. O que Isaac prezava tanto, Esaú despreza. Isaac tinha como prioridade na sua vida a bênção de Deus. A bênção que um dia veio do seu pai. E que de seu pai veio da parte de Deus. O que Deus deu a Abraão, Abraão passa a Isaac. E Isaac tem como prioridade esta promessa. Mas Esaú não. E Deus, irmão, não vai perder tempo com aqueles que desprezam algo que veio da parte de Deus. Deus não vai perder tempo com uma pessoa que vende a sua primogenitura, que despreza a promessa. Então vai um recado: se sobre a tua vida tem uma promessa que é passada de geração em geração, mas ao chegar em você, você desprezou a bênção, você desprezou a fique tranquilo, irmão, que a promessa ela vai ter validade, a promessa ela vai se cumprir, mas se não for sobre a tua vida, vai ser sobre a vida de outra pessoa. Mas que vai ter sequência, vai. A promessa de Deus vai continuar de pé. A promessa de Deus vai se cumprir na sua totalidade, independente de você dar valor a ela ou não. Porque tem muitos, e entendam, tem muitos que deveriam ter cumprido, ter dado valor à promessa que foi passada de geração em geração, mas chegou em algum momento, chegou em alguma pessoa, e esta pessoa simplesmente desprezou esta promessa, desprezou e não deu valor. Mas você fique tranquilo, porque Deus não vai perder tempo contigo. Deus não vai perder tempo, porque a promessa vai se cumprir. Se não for na tua vida, vai ser na vida do mais novo. E ela chega no mais novo. Porque o mais novo não despreza a oportunidade. O mais novo dá valor à primogenitura. Dá valor. Agora, o que não pode acontecer é você querer dar uma mãozinha. Não vai dar certo. Todas as vezes que o homem tentou dar uma mãozinha na promessa de Deus, deu problema. Então vamos lá. Isaac puxava a sardinha para Esaú e Rebeca puxava a sardinha para Jacó. Mas a promessa já tinha sido feita. Já tinha sido falado para Rebeca, quando ela buscou em oração, de que a bênção estaria sobre o menor e não sobre o maior. Deus não é limitado. Deus dá a promessa para quem quer. Distribui para quem quer. Não é de acordo com a minha vontade. Isaac tinha um desejo, Isaac tinha uma vontade, e ele iria passar para Esaú a primogenitura, sem estar firme na promessa que Deus falou à sua mulher. Lá atrás Deus fala: a bênção não está sobre o maior. Qual seria o posicionamento de Isaac? Entender de que a bênção não estava sobre Esaú, por mais que ele gostasse de Esaú, por mais que ele considerasse Esaú. Então, irmão, a promessa, ela não deve ser passada de geração em geração, se a bênção, tipo assim, não estiver sobre aquele filho. Você vai dar a bênção para quem Deus escolheu. Quem Deus escolheu? Jacó. Jacó estava sobre ele, mas Isaac teima em passar a primogenitura para Esaú. E aí começa o homem querendo dar uma mãozinha para
A promessa. Irmão, você não precisa dar a mãozinha. Não precisa. Porque na hora que você botar a tua mãozinha, vai dar ruim. Na hora que você botar a mãozinha, vai dar briga. Na hora que você botar a mãozinha, vai dar morte. Na hora que você botar a mãozinha, vai dar confusão. Deus não precisa de mãozinha de ninguém para cumprir a sua promessa. Quando Rebeca vê, e chega o momento em que Isaac já perde a sua visão, já está avançado em idade, e ela vê que ele chega, Isaac, olha a teimosia de Isaac. Irmão, para você ver que homem de Deus também erra. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida também é falho. Por quê? Veja que Abraão tentou dar uma mãozinha na promessa, não rolou, deu ruim, levou Ló, botou Faraó, colocaram também Agar e colocaram Ismael, mas não é, irmão, para você botar nenhuma terceira pessoa na história, é para você ficar firme nas promessas. Na vida de Isaac, ele chegou na idade, a visão indo embora, então ele chega em Esaú. Ele deveria chegar em quem, irmão? Em Jacó. Ele não deveria chegar em Esaú, mas a teimosia estava grande ali, irmão. A preferência, o xodó, e por causa das regras aí do menor servir o maior. Mas não foi isso que Deus disse, fica firme. Aí Isaac não ficou firme nas promessas. Não ficou firme, porque ele queria passar para Esaú. Aí ele chegou em Esaú e falou assim, ó, vai meu filho, prepara uma caça lá, porque eu vou abençoar você. A bênção que meu pai passou para mim, eu vou passar para você. Mas Isaac não estava firme na promessa, não era para Esaú. Era para Esaú. A importância de você que está debaixo de uma promessa que vai de geração em geração, você saber para quem vai a bênção. Para quem vai a bênção. Isso é importante. Você não vai dar para o seu filho preferido. Você vai dar para quem Deus escolheu. Esta bênção de geração em geração, você precisa saber para quem você passa a bênção. Chegando, ele fala, tá bom pai, vou lá fazer. Aí ele vai caçar. Esaú vai caçar. Só que Esaú esquece que a bênção já não é mais dele, porque ele despreza a bênção. A bênção já não é mais de Esaú, porque ele ignora a bênção. A bênção não é mais de Esaú porque ele trocou a bênção. Ele não dá valor à bênção, não valorizava a bênção, não tinha a bênção como prioridade na sua vida. Ele se esquece disso. Porque se ele é sensível, ele ia dizer assim, pai, troquei a bênção. A bênção não é mais minha. A bênção de Jacó porque eu vendi para ele. Mas cadê a hombridade de Esaú agora? Não tem. Cadê a humildade de Esaú agora? Não tem. Porque ele acha que mesmo tendo desprezado a bênção estava sobre ele. Não tá. A partir do momento que você despreza a bênção, a partir do momento que você despreza a promessa, a partir do momento que você não dá valor à promessa, a partir do momento que você vende a promessa, a partir do momento que você troca a promessa, a bênção não está sobre ti não, irmão. A promessa já passou. Foi para outro. Já foi para outro, desprezou, vendeu, trocou. E tem muita gente achando que a promessa, eu tenho uma promessa, não tem promessa coisa nenhuma, porque você vendeu. Não tem promessa coisa nenhuma, porque você trocou, não deu valor. Só dá valor quando é interessante para você. Quando não é interessante para você, você troca a promessa. Isso é um perigo. Aí ele foi como se nada tivesse acontecido naquele dia com o Jacó. Ele nem se lembra que vendeu, ele nem se lembra que trocou, mas ele vai para caça como se a bênção tivesse sobre ele. A promessa não estava mais sobre ele. Desde o ventre, a promessa estava sobre Jacó, mas Isaac tem problema de reconhecer isso. Lá vem o homem de novo querendo botar a mãozinha. Aí vem agora quem? Rebeca. Lá vem Rebeca querendo dar uma mãozinha. Gente, não dá mãozinha para a promessa de Deus, não. Vai cumprir. Se Deus falou, irmão, vai cumprir. De um jeito ou de outro, vai cumprir. Só para você ter uma noção. Mesmo que o homem teime em passar a bênção para quem? A promessa para quem não é para dar a promessa, irmão, a bênção vai estar sobre quem Deus escolheu. O homem pode passar, mas que a promessa vai estar sobre quem Deus escolheu, vai estar sobre quem Deus escolheu. Aí o que me acontece?
Rebeca querendo dar uma mãozinha também para a promessa, não adianta. Botou a mão na onde não é para botar, dá problema. Aí ela chega, ela fica sabendo que Isaac está prestes a passar a bênção. E ela sabe que a bênção estava sobre Jacó. Por quê? Foi uma promessa dita lá atrás. Mas em vez de Rebeca fazer o que ela fez lá atrás, quando na incerteza do que está acontecendo, ela orar e buscar discernimento, não, ela vai botar a mãozinha. Aí ela bota a mãozinha. Não, eu vou puxar a sardinha pro meu filho predileto. É o meu filho predileto. Não, eu vou dar uma mãozinha aqui. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Porque Deus me falou lá atrás, Isaac tá cego aí, não tá conseguindo, não tá querendo enxergar, mas eu vou dar uma ajudinha. Não dá ajudinha não, vai dar ruim. Lá vem ela. Olha o conselho, pelo amor de Deus, olha o conselho. Irmão, Esaú já tinha vendido. Esaú já tinha vendido a promessa, já tinha trocado a promessa. Tava sobre Jacó já. Aí como acontece? Meu filho, vem aqui que nós vamos agora dar um jeitinho da promessa se cumprir. Não dá jeitinho não, irmão. É perigoso. Lá vem ela, vamos dar um jeitinho. Eu vou vestir você com as roupas do seu irmão. Eu vou colocar aqui umas peles de animal em você, porque você é liso, né? Não tem pelo. Já é cheio de pelo aí. Eu vou colocar e a gente vai enganar o seu pai. Jacó ainda tenta avisar ela. Jacó ainda como filho, ele fala assim, ó. Ele chega e fala assim: porventura me palpará o meu pai. Estou em Gênesis capítulo 27, versículo 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacó ainda tenta falar com Rebeca: mãe, mas se eu enganar o meu pai, eu não vou ter bênção. Eu vou ter maldição sobre a minha vida. E eu não quero maldição. Olha o ponto que Rebeca chega. Recaia sobre mim a maldição. Que recaia sobre mim a maldição. Olha só, versículo de número 13. E disse a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai. E faz o que eu te mandei. Jacó, um menino obediente, vai ali acatar o que a mãe falou. Ele tentou avisar: mãe, vai dar ruim isso aí. Botar a mão naquilo que não é para nós botar a mão, vai dar ruim. Eu tenho que aproveitar as oportunidades, certo? E foi o que eu fiz há um tempo atrás. Ele vendeu a sua primogenitura para mim. Eu aproveitei, mas isso daqui é enganar. Aí a mãe dele fala assim: que a maldição recaia sobre mim. Faça o que eu te mandei. Irmão, e vai lá. Vai, bota a mão, ela engana, ele se arruma. Aí ele chega diante de Isaac e fala: pai, trouxe o guisado que o senhor pediu, para que o senhor me abençoe. Naquele momento, os olhos de Isaac não estavam enxergando, mas os ouvidos estavam bons. Isaac ainda fala: quem é você? Quem é que está falando comigo? Aí Jacó fala: sou eu, pai, Esaú. Mas a voz é de Jacó. Chegue perto para que eu apalpe você, para ver se você realmente é Esaú. Olha, irmão, o que acontece quando você dá uma mãozinha? Engano. Isso não é bom. Ele viu que ele estava cheio de pelo, porque Jacó era lisinho, não tinha pelo. A voz é de Jacó, mas a pele aqui está parecendo de Esaú. É você mesmo, meu filho? Sim, meu pai, é eu. Aí ele traz o guisado. E Isaac come, bebe, se farta, fica ali satisfeito. E quando ele fica alegre e satisfeito, ainda ele gera uma dúvida nele. Mas chega aqui mesmo para me sentir o teu cheiro, para ver se você é Esaú mesmo. Isaac, irmão, ele queria passar a promessa para Esaú. De qualquer maneira, para Esaú. Ele não queria passar para Jacó. Mas a promessa estava sobre Jacó. A teimosia. Você vai querer passar a promessa para a pessoa errada só porque você gosta mais de um do que do outro. Você vai querer passar a promessa para quem não deveria só porque você acha que o menor tem que servir o maior. Mas você tem que estar firme na promessa. Firme na promessa. O que foi que Deus falou?
Não tire nada do que Deus falou. Não ignore o que Deus falou. Não rejeite o que Deus falou. Porque a promessa de geração, ela é assim. Passada de geração em geração. Mas você não passa para quem você quer. A promessa você não passa para quem você tem mais afinidade. A promessa você não passa para quem você acha que está mais preparado. A promessa você passa porque para quem Deus escolheu, porque a promessa não é tua. A promessa não é minha. A promessa é de Deus. Então a promessa tem que ser passada para quem Ele escolheu. E não para quem você quer. A promessa que é passada de geração em geração, ela é assim. Por exemplo, se uma promessa que está sobre a sua vida é uma promessa que é de geração em geração, irmão, tu tem que passar, é a mesma coisa. Eu estou debaixo de uma promessa que é passada de geração em geração. Eu estou. A irmã Raquel está. E isso Deus me dá o entendimento. A mesma promessa que Deus fez um dia para o meu pai está sobre a minha vida. Agora, a questão, para mim aqui, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Daniel e a Júlia. Esta promessa, se ela for passar para uma próxima geração, eu vou ter que ter a ciência e a noção para quem eu vou entregar a promessa. Eu não vou passar para o filho mais predileto ou para o filho que eu tenho mais afinidade. Eu vou passar para quem Deus escolheu. Pode ser para minha filha ou pode ser para o meu filho. Eu não posso passar para quem tem uma, ou para quem eu acho que deveria ser. Não, é para quem Deus escolheu. A Bíblia diz então que ele se aproxima de Jacó, sente o cheiro das roupas de Esaú e fala, realmente é Esaú. E naquele momento, irmão, ele passa a bênção. Ele passa. Mas ele está passando a bênção para Jacó. E não para Esaú. Então ele entrega a bênção. Quando ele entrega a bênção, irmão, a bênção recai sobre Jacó. Está sobre Jacó. Aí o que me acontece? Esaú volta da caça. Assim que Jacó sai da presença do seu pai, chega Esaú. E Esaú vem pronto para receber a bênção. Mas Esaú se esquece que ele vendeu a bênção. Que ele trocou a bênção. E a bênção não está mais sobre ele. Ele chega com o guisado pronto. Meu pai, pronto. Está aqui o guisado que o Senhor me pediu. Aí Isaac fala, mas quem que está na minha presença? Sou eu, pai. Esaú. Quando ele reconhece a voz de Esaú, ele se estremece. A Bíblia diz assim, ó. Então, disse Isaac a seu filho, versículo 20 do capítulo 27, como é isto que tão cedo achaste, meu filho? Ele fala, não, chega assim, ó. Esaú traz, perdão, estava lendo de Jacó, perdão. E Gênesis capítulo 27, versículo de número 33, vou ler o 32 para melhor compreensão. E disse-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Ele vem todo alegre, todo contente. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o também. Será bendito. Mas a bênção já tinha estado sobre a vida. Tudo que ele recebeu do seu pai, a promessa que ele recebeu de Abraão, estava agora sobre Jacó. Conforme Deus havia dito. Mas não precisava da mãozinha do homem. Por quê? O que me acontece agora? Esaú fica sabendo que não lhe sobrou uma bênção. E pelo contrário, agora ele serviria a Jacó. Ele seria obrigado a ser servo de Jacó. E isso era humilhante para quem era mais velho. Servir ao mais novo. E Deus, irmãos, em alguns momentos da palavra de Deus, Deus escolhe o mais novo e o mais velho tem que se humilhar. E o mais velho tem que pegar o seu eu, o seu orgulho
engolir e servir o mais novo. Isso aconteceu em alguns momentos na palavra de Deus. Isso acontece com alguns servos, que Deus escolhe o menor e o mais velho tem que ceder. Irmão, só que o orgulho de Esaú, irmão, a revolta de Esaú foi tão grande que perante o seu pai, ele promete matar Jacó. Olha o que gera, olha o que acontece quando você não fica firme nas promessas de Deus e fica no centro da vontade de Deus, passando de geração em geração aquilo que Deus te mandar fazer e não aquilo que você quer. Porque agora tem um irmão jurado de morte. Esaú, na primeira oportunidade, ele falou assim: na hora que meu pai morrer, eu mato Jacó. Olha o retorno que há quando você não fica firme nas promessas de Deus. Ameaças de morte. Você não tem paz dentro da sua casa. Há engano dentro da sua casa. E isso não é bom. Fica uma família revoltada. Fica uma família sem paz. Fica uma família que não tem, irmão, ali harmonia. E isso é muito triste. Você já viveu dentro de uma casa aonde não tem paz? Você já habitou no meio de uma família aonde há contenda, aonde um ameaça um de morte e que não tem paz e que não sei o quê? Irmão, isso é muito triste, é muito ruim. Isso é porque alguém tentou dar uma mãozinha ali na promessa. Pode ter acontecido, disso ter acontecido dentro desta família. Muitas das vezes você não compreende o porquê do alvoroço, o porquê deste problema no meio da tua família. Pode ser que a promessa tenha sido, irmão, dá para entender? Que recaia sobre mim, disse Rebeca. A maldição recaiu sobre ela. Recaiu agora um filho atrás do outro para querer matar. Agora ela fica longe do filho mais querido. Ela recai sobre ela a maldição. Ela disse: recaia sobre mim. Então recaiu. Dentro do seu lar não tendo paz. Dentro do seu lar agora o seu esposo sabendo que ela o enganou. A mulher que ele tanto amava. O filho também. Olha que contexto complicado. Quando você não se fica firme nas promessas de Deus, você erra. E quando você erra, você passa a promessa para quem não deveria. Você insiste em passar para alguém um legado de que não é para ser passado. Gera um problema. Aí a mãe vai tentar dar uma mãozinha, enganando o próprio marido e ensinando o seu filho o que não é bom. Enganando. Mas Deus não precisa de uma ajudinha. A Bíblia diz que então agora Jacó tem que fazer o quê? Perna para quem te quero. Tem que fugir, porque qualquer bobeada que ele desse ali, ele morria. Porque Esaú estava enfurecido. Só que Esaú também não se lembrou que ele vendeu lá atrás. Não teve humildade para lembrar que ele trocou. Não teve humildade para reconhecer de que ele não quis. Ele não quis. Ele trocou. Ele não deu valor. E gera toda uma situação. Então, aqui nesta manhã, o Senhor está dizendo: fica firme na promessa que eu te dei. E estar firme na promessa é você estar atento, se você está debaixo de uma promessa de geração em geração, para quem você vai dar a bênção. Quem vai dar continuidade para esta promessa? Quem foi escolhido por Deus para dar continuidade para esta promessa? Eu não posso escolher só porque eu gosto mais de um do que do outro. Eu não posso ficar aqui preso pelas condições do homem. Não se esqueça, a promessa veio de Deus. Então é Ele quem vai escolher, quem vai dar continuidade à promessa. E pode, irmão, até ser alguém que não é nem da tua família. A promessa é Deus quem escolhe. Veja que na vida de Abraão, a descendência viria dele. Mas quem escolheria, quem vai dar prosseguimento a esta promessa é Deus. Deus já permitiu 2 crianças nascerem, sendo que uma já estava com a bênção. Uma já estava com a promessa. Já estava com a promessa, desde o ventre. Deus fala para Rebeca: 2 nações, 2 povos, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Para os irmãos terem uma noção, olha só,
Preste bem atenção. Quando Deus quer cumprir a sua promessa, irmão, você nem precisa ser da família. Isso não vai vir mais para frente. Vou deixar mais para frente. Hoje, Deus está dizendo, não é você quem escolhe. Sou eu que escolho quem vai estar com a promessa sobre ele para dar continuidade. Não é você. Isaac iria passar para Esaú. Teimava. É para Esaú. É para Esaú, porque Esaú é o meu preferido, Esaú é o primogênito, Esaú é isso, Esaú é aquilo. Esaú pode ser o melhor pessoa do universo. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa gentil. Veja o exemplo de Saul, ok? Ele tinha um filho maravilhoso, Jonathan. Este menino era de ouro. Jonathan era conselheiro, Jonathan era companheiro, Jonathan era gente boa, Jonathan tinha um coração bom, mas a promessa estava sobre ele? Não. E não estava sobre ninguém da casa de Saul, nem no menor. A promessa estava sobre Davi, um menino que eles nem sabiam que existia. Então, para que teimar em passar o cajado para alguém? Passar a promessa para... Não esqueça, a promessa não é tua. A promessa é de Deus. E é Ele quem escolhe quem vai dar continuidade. Não é você. Não sou eu. Não é o presidente da República. Não é o presidente das Assembleias de Deus. Não é. Quem escolhe é Deus. Ponto e acabou. Você também não vai precisar dar uma mãozinha, não. Dá mãozinha, não, porque a maldição vai vir. E isso não é bom. Isaac tenta, irmão, impor a sua vontade, mas a vontade de Deus prevalece. Rebeca tenta dar uma mãozinha, mas isso não é bom. Vai gerar problema. Vai gerar contenda. Vai gerar morte. Vai gerar maldição. Não precisa de mãozinha. Nenhum momento Deus falou para Rebeca, vai lá e faz isso. Ele não mandou ninguém enganar ninguém. Irmão, Deus é poderoso. Ele faz, irmão. Presta atenção comigo. Olha o que ele me faz com Davi. Ele prepara cenários para apresentar Davi. Não precisa o pai de Davi reivindicar os direitos do filho. Não precisa a mãe de Davi reivindicar os direitos do filho. Não precisa Samuel reivindicar os direitos de um homem que ele ungiu para ser rei. Não precisa pôr a mão para cumprir as promessas de Deus. Deus, ele faz. Deus prepara cenário. Deus, ele apresenta. Não põe a tua mão na promessa de Deus. Não põe. Vai dar ruim. Meu Deus, não precisa de mãozinha. Não precisa de um empurrãozinho. Não precisa de engano. Não precisa de mentira. Ele não precisa disso. Quando ele quer, irmão, ele faz. Do jeito dele, da maneira dele. Mas o homem tenta pôr a mão. E eu não estou falando, irmão, de gente do mundo. Eu estou falando de gente escolhido. Gente que tem promessa. Gente que foi chamado para realizar uma promessa. Mas tu tem que estar o quê? Firme na promessa. E o que é estar firme na promessa? Certo do que Deus está falando. O que Deus falou? Maior serviu menor. Acabou. Era para ter sido o suficiente. Era para Isaac falar, não, é o menor. Deus falou, desde o ventre, é o menor. O menor, quem é o menor? Jacó. Ah, mas eu não me identifico muito com Jacó. Não tem problema, é quem Deus escolheu. Ah, mas Jacó, ele é meio assim tranquilo, não sei se ele vai ter pulso para poder e tal. Não interessa, Deus não perguntou se ele tem condições ou não. Deus não te perguntou se ele é o mais preparado ou não. Deus escolheu, está escolhido, acabou. Se
Se Isaac ficar firme, evitaria um transtorno lascado. Evitaria todo um problema, evitaria toda uma confusão. Mas Isaac tenta, não, Esaú, porque Esaú é mais velho, Esaú está preparado, é um menino de caça, é um menino pronto. Ah, Jacó é franzininho, fraquinho. Não interessa, Deus não está perguntando quem é, como ele é. Deus escolheu, está escolhido e acabou. Porque Deus sonda os corações. Deus sabe quem escolhe. Deus, ele não sonda só a aparência. Deus vai além. Ele vê o coração. Ele vê as intenções do coração. E a intenção de Esaú, irmão, ele tinha sangue no olho. Não ia dar certo. Ele não ia ouvir. Ele ia querer fazer do jeito dele, da maneira dele. Não ia dar certo. Mas Jacó, ele era mais manso. Ele conseguia ouvir mais. Ele tinha condições, era mais humilde. Mais humilde. Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a tua casa. E não se esqueça, se tem uma bênção, se a promessa na tua vida é uma promessa de geração em geração, lembre-se, não é você quem escolhe, não é o homem que escolhe, a pessoa que vai dar continuidade à promessa. Não é você. Meu pai me passou a promessa e agora é eu que estou na responsabilidade. Tá, você está na responsabilidade, mas não se esqueça que a promessa não é tua. Não é tua. Você não dá para quem quer. Você dá para quem Deus manda. Em casa é um exemplo disso. Estou falando da minha própria casa. Eu estou debaixo de uma promessa que é de geração em geração. Eu sou o quê? Homem? Sou não, sou mulher. Mas recaiu sobre mim. Ah, mas você é a mais velha? Não, não sou a mais velha, eu sou a mais nova, mas recaiu sobre mim. Foi eu que escolhi? Foi Deus. E tá tudo certo. Se eu tiver que passar, se a promessa, porque chega um momento que a promessa, ela já não vai ser de geração em geração. Ela vai ser, olha só, chega uma hora que acaba. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Esta promessa, a mesma promessa de Abraão, foi a mesma para Isaac e foi a mesma para Jacó. Chega uma hora que esta promessa, esta promessa ela finda e depois Deus vai renovando as promessas. Ok? Então, não ache que vai ser sempre de geração em geração. Às vezes a promessa que está sobre a sua vida, e você precisa reconhecer qual é o tipo de promessa que está sobre a sua vida. E você tem que então, baseado no conhecimento da promessa que está sobre a sua vida, você saber como se comportar. Pai, é para me passar para a futura geração? É, meu filho, não é? Tem problema não. Porque quando chega em Jacó, aí já foi, aí já muda. Porque a promessa muda. E nós vamos aprender isso amanhã. Rapaz, eu tô ficando só em Abraão. É sério? A promessa de Abraão? Deus é bom, eu não esperava isso não. Eu esperava que Deus fosse me dar esporádico, mas Deus tá me dando a mesma promessa. E nós vamos aprender, irmão. Como é maravilhoso. Amanhã, vem junto comigo, que Deus já me deu aqui quem é. Ok? Muda. Muda a promessa. Então a promessa de Jacó agora, ele não passaria a mesma promessa. A promessa muda, porque Deus, ele é o Deus que renova as promessas. Tem promessas que é de geração em geração, mas ele o quê? Ele vai mudando as promessas. Por quê? Para encaixar de acordo com o seu propósito. Amém? Então o que eu vou fazer? Senhor, é para passar para um dos meus filhos? Ok, vou passar não é não, Senhor? Glória a Deus, continue o projeto que eu estou aqui cumprindo o que o Senhor está mandando eu cumprir. Eu tenho que estar firme na promessa. Ontem nós aprendemos de que a promessa estava sobre Abraão. Mas esta mesma promessa hoje, ela está passando de geração em geração. Identifique qual é a promessa. Saiba qual é a promessa, para que você tenha condições de se comportar de acordo. Fique firme na promessa de Deus. Na vida de Abraão, foi a promessa. E a promessa não era para incluir mais ninguém. Porque quando você inclui, irmão, dá um trabalho. Porque você dá um trabalho para Deus,
Porque é você colocando e Deus tentando resolver o problema. É você colocando e Deus resolvendo o problema. É você colocando e Deus resolvendo o problema. Abraão, irmão, a misericórdia de Deus é grande. Eu achei lindo isso. Da parte de Deus. Da parte de Abraão eu achei insensato. Mas da parte de Deus eu achei ele maravilhoso, perfeito, glorificado. Coisa linda de se ver. Porque era Abraão colocando Ló e Deus ajudando lá a resolver o problema de Ló. Era lá Abraão colocando Faraó e era Deus depois lá resolvendo o problema. Era Abraão querendo colocar Eliezer no projeto e Deus falando, não rapaz, não é ele não, vai vir de ti. Sara colocando Agar na história e depois Deus tendo que resolver o problema. Mas que Deus cumpre a promessa, ele cumpre. Às vezes você erra. Às vezes demora a promessa se cumprir porque você colocando terceiras pessoas no projeto. Pessoas que Deus nunca mandou colocar. Hoje é para você passar de geração. É para passar para a futura geração a promessa? É para passar? Beleza. Mas não é para passar do jeito que você quer. Não é para você escolher a pessoa baseado... Não, é Deus quem escolhe, ok? Para cumprir a promessa. Deus abençoe. Gratidão. Chegamos então para o fim do devocional diário de hoje. Chegamos então para a frase do dia. A frase do dia de hoje é: se a promessa que Deus tem na sua vida é para passar de geração em geração, se lembre que quem escolhe o teu sucessor é Deus e não você. Hoje Deus me traz aqui para dizer, existem promessas que vai alcançando de geração em geração. Agora, Deus me traz aqui hoje para dizer, não se esqueça que eu sou o dono da promessa. E como dono da promessa, sou eu quem escolho quem dará continuidade ao projeto. Sou eu quem escolho sobre quem estará a minha bênção. Sou eu que escolho, porque é eu que sondo o coração, é eu que sondo as intenções do coração. Você vai ser movido pela preferência, você vai ser movido pela aparência, mas eu sei o que passa no coração. Então não coloque ninguém no teu lugar se eu não mandar. Fique firme na promessa que eu te dei. E ficar firme na promessa que eu te dei é colocar no teu lugar alguém que eu escolhi. E não baseado no que você acha que é melhor. Que Deus abençoe você. A única coisa que você deve ter certo no teu coração é que a promessa é de Deus. E a promessa ela vai se cumprir na sua totalidade. Mas ela vai se cumprir na sua totalidade Deus escolhendo quem é e não você. Só para os irmãos terem uma noção. Só para os irmãos terem uma noção. Eu vou falar no sentido ministerial agora. Tem pastores, presidentes que vão colocando filhos sem perguntar para Deus se realmente é ele o escolhido. Saul, irmão, iria fazer de tudo para Jonathan se assentar ao trono. Saul iria fazer de tudo, mas Deus nem permitiu Jonathan viver, para os irmãos terem uma noção. Entenda, o projeto não é teu, a promessa não é tua. Então, antes de você colocar alguém no teu lugar, seja ele no ministério, porque nós estamos falando aqui do projeto de Deus. Não coloca, não. É a mesma coisa, irmão. Por exemplo, só estou dando um exemplo. A irmã Raquel, só um exemplo, pelo amor de Deus. Suponhamos que eu sou homem, um exemplo. Sou homem e eu estou aqui como pastor aqui da igreja que Deus confiou a mim. Deus confiou a mim, ó, igreja, ótimo. Mas quando for para mim passar o cajado, eu dobrei o joelho para orar. Para falar, é o meu filho que vai acender? E se Deus falar para mim que não é, eu vou botar ele mesmo assim? Só porque faz parte da minha família? Tá errado. Tá errado. Tu coloca aí na cadeira quem Deus te mandar colocar. Quem Deus te mandar colocar. Não quem você quer colocar. A obra é de quem? A igreja é de quem? O povo é de quem?
O povo que Deus estava formando era de quem? Era dele. Então as ordens quem vai dar? É ele. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. E que Deus abençoe a tua família. E que você entenda de que você tem uma promessa. Ah, mas nunca ninguém, irmã, veio aqui profetizar para mim. Você já parou para perguntar para Deus se a tua promessa é uma promessa vinda de geração em geração? Você já se preocupou em saber qual é a promessa que Deus tem sobre a vida da tua família? Você já se preocupou com isso? Porque às vezes você está preocupado consigo mesmo, mas se esqueceu de uma promessa que um dia Deus fez aos seus pais? Se esqueceu da promessa e você pode estar sobre uma promessa de geração em geração. Tem promessas que é no particular. Tem promessas que é no particular. E nós vamos aprender isso amanhã. Mas tem promessas que é passada de geração em geração. Às vezes sobre ti está recaindo uma promessa que foi feita aos teus pais. E você está esperando um profeta vir no particular. É porque Deus vai fazer isso contigo e aquilo outro. E às vezes você está trazendo uma promessa antiga. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, irmão? Bora. Porque se Jesus deixar, irmão, eu vou ficar falando aqui o dia todo. É tão bom, irmão. É muito bom falar de Jesus. É muito bom estar firme nas promessas. É importante você estar firme nas promessas. Firme. Firme. Sempre firme. Nunca se esqueça que a promessa não é sua e nem minha. A promessa é de Deus. E Ele escolhe quem Ele quer para dar continuidade ao seu projeto. Ele sabe. Isaac não sabia de nada. Isaac não sabia de nada. Ficou cego pela preferência do filho mais velho. Mas Deus é bom. Vamos agradecer? Para vocês verem, irmão, que até mesmo os escolhidos de Deus erram. Tá? A Bíblia ela é maravilhosa porque ela não esconde nada debaixo do pano. Ela não pinta o cristão como alguém perfeito. Ai, todo mundo se lembra de Abraão. Ai, Deus de Abraão. Ai, glória a Deus de Isaac. Mas ninguém para pensar que eles foram um ser humano como nós. Tá bom? Vamos orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da Tua Palavra. Obrigada por mais uma vez nos ensinar que devemos ficar firmes na Tua promessa e que sobre nós pode estar uma promessa que vem de geração em geração. Pai, que possamos ter o conhecimento de que promessa está sobre nós, para que possamos ter condições de dar continuidade ao projeto de Deus, acertando nas nossas escolhas, ao ponto de o Senhor se agradar de nós e as bênçãos do Senhor estar sobre nós e não maldição. Pai, que sobre a nossa casa, que sobre a nossa família esteja as bênçãos de Deus e não a maldição. E a maldição virá quando eu for botar minha mãozinha. A maldição virá quando eu for querer dar uma ajudinha para a promessa de Deus se cumprir. O Senhor não precisa da minha mãozinha, o Senhor não precisa da minha ajuda, o Senhor sabe muito bem quem escolhe e a única coisa que eu tenho que fazer é ter humildade o suficiente para entender de quem eu sou e de quem o Senhor é. Pode estar sobre mim uma bênção, pode estar sobre mim uma promessa, mas eu não posso me esquecer de que quem escolhe é o Senhor. E eu tenho que ter condições para poder cumprir a sua vontade. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que o Teu Espírito Santo me convenceu, da mesma forma que o Teu Espírito Santo me ensinou, convence e ensine também cada um dos Teus filhos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, visita os Teus filhos. Pai, visita o lar dos Teus filhos e dê, Senhor, discernimento a eles de que promessa está sobre a vida deles. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, deixa eu desligar aqui. Somos gratos pela Tua palavra, traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, na presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra se cumpra. Peço uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos que me acompanharam rapidinho pela live, aquela vida dos meus irmãos que ficaram do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem verão a live, mas serão alcançados pela Tua palavra e que eles também possam ficar firmes na Tua promessa. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção sobre a vida de todos aqueles que me pediram oração, todos aqueles que são carentes da minha intercessão. Intercedo por cada um deles, por cada causa, intercedo
por cada um deles, pedindo que as tuas bênçãos estejam sobre eles e que o Senhor alcance eles com aquilo que eles precisam e que eles possam estar com isso satisfeitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu de que existe uma promessa e esta promessa é uma promessa que é passada de geração em geração e que o mínimo que você pode fazer estando debaixo desta promessa é entendendo de que é Deus quem escolhe quem é que vai dar continuidade a esta promessa e que a bênção de Deus estará sobre ele, porque foi ele que escolheu. Levanta a tua mão e confirme com amém. Amém. Tá entregue, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Teremos um dia feliz e abençoado na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Mais à tarde, louvor do dia. Mais à tarde, frase do dia. Ontem eu não consegui compartilhar a frase do dia, mas hoje vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vou compartilhar com vocês qual é o tema do hashtag louvor do dia desta semana. E confesso que é um tema que eu vou amar fazer. E logo, logo vocês vão saber o porquê. Um beijo, Deus abençoe. Amo vocês, povo lindo do meu coração. Deus abençoe. Obrigada, Senhor.